20 de dezembro de 1990 foi decisivo para tudo o que veio depois. Após meses de trabalho e especulações, Tim Berners-Lee e seu fiel companheiro Robert K. Lowe contemplaram na tela do seu computador a primeira versão da World Wide Web, ou seja, World Wide Web ou simplesmente a Web. O primeiro endereço foi Infoconselho Europeu para a Pesquisa Nuclear Suíça, e lá ficou hospedada a primeira página web de A Própria. Tinha como título o nome da invenção, e era basicamente um guia que explicava o que era aquele sistema, como usá-lo e qual era seu objetivo principal: facilitar o intercâmbio de informações entre cientistas. Essa versão só funcionava nas instalações do Conselho Europeu para a Pesquisa Nuclear, laboratório de física mais prestigiado do mundo, em Genebra, Suíça. Muitos estavam cientes do projeto e tinham sido céticos, mas os resultados os deixaram de queixo caído. Berners-Lee poderia ter comemorado naquele mesmo dia, mas não o fez porque ainda restava o teste mais difícil: mostrar a World Wide Web ao mundo e verificar se ela teria o alcance e a aceitação que eles desejavam. Mas não vamos nos adiantar. Existem invenções que mudaram para sempre a história da humanidade. Pode soar clichê, mas às vezes é verdade. É difícil imaginar o mundo antes de algumas invenções. Vejam um exemplo da internet. Por causa dela, vocês podem ver este vídeo. Basta digitar algumas palavras para acessar outros vídeos, áudios e conteúdos instantaneamente. Os conteúdos parecem ser infinitos, e hoje a internet está presente em praticamente todos os momentos das nossas vidas, de uma forma ou de outra. Mas antes, foi necessário criar um sistema para facilitar a troca de informações e o design de páginas. Como toda invenção, essa tem uma história interessante, cheia de pioneiros, esperanças, decepções e suspense. Quem foi o artífice dessa epopeia? Quais obstáculos ele teve que enfrentar antes de triunfar? De que maneira isso mudou a história da humanidade? Bem, para responder a essas perguntas, vamos ter que voltar até 6 de agosto de 1991, o dia em que nasceu a World Wide Web. Como muitos inventos revolucionários, a World Wide Web não surgiu de repente, sendo antecedida por avanços na informática. Em 1946, J. Presper Ecker e John Mauchly inventaram o Electronic Numerical Integrator and Computer, conhecido pela sigla Electronic Numerical Integrator and Computer, o primeiro computador digital eletrônico de uso geral. Eles a desenvolveram durante a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de calcular com precisão as trajetórias balísticas. Os computadores se fortaleceram nos anos 60, com a criação de sistemas de comunicação para esses aparelhos. O primeiro foi com a comutação de pacotes, ou Packet Switching, uma tecnologia que permitiu dividir informações em pacotes de dados, que eram transmitidos de forma independente por rotas na rede, e depois eram remontados no destino. O próximo passo importante ficou por conta da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada, conhecida pela sigla. Em 1969, seus responsáveis criaram a Advanced Research Projects Agency Network, a primeira rede que implementou a comutação de pacotes. Assim, computadores de centros de pesquisa e universidades foram conectados, facilitando comunicação e intercâmbio de recursos. De fato, em 1971, foi enviado o primeiro correio eletrônico, mais tarde conhecido como e-mail. Esse acabaria sendo o principal antecedente da internet. Neste ponto, vale fazer uma observação. Atualmente, muitos acham que internet e World Wide Web são a mesma coisa, mas não são. A internet é a infraestrutura, é a rede global de redes, enquanto a World Wide Web é um serviço que roda sobre essa infraestrutura. Voltando aos avanços do passado, não menos fundamental foi a concepção do hipertexto, a informação capaz de ser armazenada e recuperada por meio de links entre documentos. Nos anos 70 surgiu o Transmission Control Protocol Internet Protocol, conhecido como TCP/IP. Esse conjunto de protocolos estabeleceu regras para que todas as redes de computadores pudessem se comunicar entre si. Para simplificar, o TCP é responsável por empacotar e desempacotar os fragmentos de informação, enquanto o IP garante que esses pacotes cheguem ao lugar correto. Assim, o TCP/IP tornou-se a base da linguagem usada até hoje na internet. Esses avanços foram fundamentais para o surgimento da internet.
Naquela época, era uma ferramenta restrita a cientistas e acadêmicos que usavam redes como Usenet, Bitnet e CSNet. Apesar de já existirem serviços de busca e ligação de conteúdos, não havia navegadores web, páginas, hiperlinks ou outros recursos comuns atualmente. A simples ideia de que algo assim pudesse existir e ainda por cima estar disponível para qualquer pessoa soava delirante naquela época, algo só concebível na ficção científica. Mas esse cenário começaria a mudar no final dos anos 80. O responsável por essa mudança? Uma pessoa chamada Tim Berners-Lee. Décadas antes de mudar para sempre o rumo da tecnologia, Tim Berners-Lee nascia em Londres, Grã-Bretanha. Era 8 de junho de 1955, e a paixão desse jovem pelas ciências exatas não demoraria a florescer. Na verdade, essa paixão vinha de família. Seus pais, Conway Berners-Lee e Mary Lee Woods, eram matemáticos e os primeiros cientistas especializados em computação. Eles se conheceram enquanto trabalhavam no desenvolvimento do Ferrante Mark I, o primeiro computador comercial. Com influência da família, Tim cresceu cercado por números e fórmulas, sem achar complicado. Descobriu que matemática podia ser útil e divertida. Isso resultou em um interesse especial por eletrônica e pelos primeiros computadores. Foi aí que ele compreendeu as possibilidades infinitas das ferramentas humanas e começou a sonhar alto. Os gostos de Tim o tornaram um aluno destacado na escola, o que não surpreendeu ninguém, quando foi admitido no Queen's College da Universidade de Oxford, onde obteria um diploma de primeira classe em física. Quando não estava lendo nem resolvendo problemas, Tim usava o tempo para montar seu próprio computador. Para isso, usava uma velha televisão que conseguiu em uma oficina. Formado em 1976, começou a carreira como engenheiro de software. Primeiro trabalhou na Plessis Telecomunicações Limitada, uma destacada companhia de equipamentos de telecomunicações. Lá, aperfeiçoou-se em sistemas de transações distribuídas, transmissões de mensagens e tecnologia de códigos de barras. Após 2 anos, ingressou na DGNASH Limitada, onde desenvolveu software de composição tipográfica para impressoras inteligentes e um sistema operacional multitarefa. Mas Tim Berners-Lee deu um passo decisivo quando chegou ao Conselho Europeu para a Pesquisa Nuclear, conhecido pela sigla Conselho Europeu para a Pesquisa Nuclear. Isso representou uma conquista pessoal, já que naquele lugar só contratavam os profissionais mais qualificados. Em junho de 1980, ele esteve lá pela primeira vez, durante um estágio de 6 meses. Encantado com o que podia aprender, o prodígio aproveitou ao máximo esse período. E o que fez? Bem, foram épocas cheias de inspiração, nas quais ele desenvolveu um protótipo da invenção que o tornaria célebre para sempre. Para Berners-Lee, entrar no Conselho Europeu para a Pesquisa Nuclear cercado de mentes brilhantes era um sonho. Por sediar o maior laboratório de física de partículas do mundo, o Conselho Europeu para a Pesquisa Nuclear atraía cientistas de todo o planeta. Mas o estagiário logo percebeu um problema. As informações estavam espalhadas em vários computadores e sistemas. Não havia organização e todo o trabalho gerado por milhares de grandes cientistas corria o risco de se perder para sempre. Na maioria das vezes, ele e outros funcionários precisavam aprender um programa diferente em cada computador para poder usá-lo. Disposto a mudar essa situação, Berners-Lee aproveitou seu tempo livre para desenvolver um programa que servisse para gerenciar aquela intrincada rede de interconexões. Com um único método, ele acreditava poder trocar informações de forma mais eficiente. Sua invenção permitiria rodar o sistema de hipertexto via internet, facilitando o acesso de qualquer cientista. Ele o chamou de Inquire, em referência à frase Inquire within, upon everything, que significa perguntando sobre tudo. Mas Berners-Lee percebeu que o Inquire não era suficiente. Como um sistema fechado, ele impedia a colaboração global que ele almejava. No entanto, ele não teve tempo de fazer mudanças. Após 6 meses, teve que deixar o Conselho Europeu para a Pesquisa Nuclear. O jovem logo encontrou emprego na IMAGE COMPUTER Systema Limited, e outras prioridades e emergências ocuparam seu tempo. Ainda assim, embora o Inquire nunca tenha se tornado público. E o impacto desejado? Berners-Lee retomaria esse conceito no futuro? Sua intenção era levá-lo ao seu nível definitivo?
Na IMAGECOMPUTR Sistema Limitada, Berners-Lee adquiriu mais experiência em redes de computadores. Sua performance foi notável, tanto que em 1984 ele conseguiu um cargo permanente em sistemas distribuídos no Conselho Europeu para a pesquisa nuclear. Ele voltou no melhor momento, pois o local virou o principal polo de internet da Europa. Nos anos em que esteve fora do Conselho Europeu para a pesquisa nuclear, Berners-Lee nunca se esqueceu do Inquirer. Como os dados dos cientistas seguiam desorganizados, será que ele se sentiu pronto para melhorar isso? Ele havia aprendido que um sistema de hipertexto para a informação mundial precisava ser aberto, distribuído e descentralizado. O objetivo era unificar tudo em um único local acessível globalmente. Pela internet, o usuário poderia armazenar, acessar, atualizar e compartilhar informações em grande escala. Ele começou a usar uma frase que se tornaria seu slogan: "Let's share what we know", que podemos traduzir como compartilhar. Vamos compartilhar nosso conhecimento. Para realizar o projeto, Berners-Lee precisava de apoio. Por isso, em março de 1989, ele escreveu o texto Gestão da Informação. Uma proposta. Tinha apenas uma página, mas incluía todas as suas ideias e objetivos. Ele enviou para a principal autoridade do Conselho Europeu para a pesquisa nuclear, Mike Sandel, que leu atentamente e no final disse: "É vago, mas muito empolgante." Além de incentivá-lo a implementar sua invenção, disse que ele poderia levar o tempo que precisasse. Berners-Lee tinha motivos para ficar feliz, mas estava faltando um detalhe crucial: o sistema não tinha nome. Ele considerou uma lista de possibilidades, mas descobriu que era mais difícil e delicado do que qualquer trabalho de programação. Ele pensou em chamar de mina de informação, já que as siglas T e M funcionariam para se referir ao seu próprio nome, mas não queria acertar. Autorreferencial. Outra opção foi mina de informação, mas era um caso parecido. A abreviação MOI remetia a eu em francês. Ele decidiu que seu bebê não teria um título possessivo. Ele pensou em rede de informação, mas mesh, em inglês, soava muito parecido com mess, que significa confusão. Ele se concentrou em uma denominação que enfatizasse a forma como qualquer coisa se conecta com qualquer coisa, como uma rede. Assim, ele chegou ao World Wide Web, depois chamada apenas de Web, com apoio e um nome marcante. Berners-Lee enfrentou a concretização de seu projeto, mas ainda precisava de ajuda. Foi então que, sem querer, acabou conseguindo um parceiro. Nos meses seguintes, Berners-Lee trabalhou em um computador NEXT recém-adquirido. Logo percebeu que o dispositivo era potente, mas podia limitar a divulgação que queria. Ainda assim, seguiu trabalhando. Foi um trabalho solitário e intenso, sem precedentes para apoiar. Ele era apaixonado, enérgico e claro, mas às vezes tinha dúvidas. Quando percebeu, já tinha se metido em um beco sem saída. Por isso, decidiu fazer algo pouco comum: buscar ajuda com a equipe do Conselho Europeu para a pesquisa nuclear. Logo percebeu que os outros duvidavam mais do que ele. Ninguém acreditava que um sistema como o que Berners-Lee propunha fosse viável. Parecia estar sozinho, até que apareceu Robert Cailliau, e nesse momento, as coisas começaram a acelerar. Nascido na Bélgica, Robert era um engenheiro industrial especializado em computação e atuava como chefe da divisão Proton-Synchrotron, onde era responsável pelo sistema de controle do acelerador. Ele ouviu sobre o desenvolvimento quase secreto da World Wide Web e se interessou pela ideia. Ele quis se reunir com um jovem pioneiro, que ficou entusiasmado ao contar suas intenções. Cailliau entendeu perfeitamente. Através de seu sistema revolucionário, qualquer pessoa podia criar e conectar conteúdos sem permissão central. Além disso, a informação não ficava centralizada, mas espalhada na internet. Além disso, não existiria uma autoridade central controlando links ou conteúdo. Roberto também se identificava totalmente com o lema "Vamos compartilhar o que sabemos". Berners-Lee se surpreendeu com o entusiasmo e conhecimento do novo amigo e sugeriu que trabalhassem juntos para concluir a criação da World Wide Web. Precisavam definir do zero como os documentos seriam vistos, conectados e enviados. Para isso, eles tinham 3 componentes essenciais como pilares. Primeiro, o protocolo para transferência de hipertexto, conhecido como Protocolo de Transferência de Hipertexto. Depois, a linguagem para estruturar documentos de hipertexto, o Hypertext Markup Language. E, por último,
o localizador uniforme de recursos, conhecido pela sigla Localizador Uniforme de Recursos, um identificador único para cada recurso de informação. Hoje em dia, esses três elementos continuam sendo tão cruciais que, sem eles, você não poderia estar assistindo a este vídeo. São siglas que se tornaram reconhecíveis por qualquer usuário da internet, embora a maioria não saiba o que significam. A contribuição de Kylo não se limitou à informática. Ele procurou estudantes e bolsistas e também conseguiu máquinas e espaço em escritórios para poder trabalhar melhor. Zendal estava ciente de tudo, mas deixou que continuassem sem interferir. Berners-Lee e Kylo trabalharam juntos sem parar, mas ainda restavam dúvidas. Era um conceito radical demais, que chocava com os métodos clássicos de organizar a informação. Surgia também uma questão central. É possível unir tanta informação espalhada em várias linguagens e sistemas? Eles só perceberiam isso ao testar pela primeira vez em 20 de dezembro de 1990, e é assim que nossa história volta ao começo. Na véspera de Natal de 1990, Berners-Lee e Kylo confirmaram que a web funcionava no Conselho Europeu para a Pesquisa Nuclear. O primeiro passo tinha dado certo e o futuro era muito promissor. Agora precisavam testá-la fora das instalações para se conectar com cientistas de outras regiões. Porém, houve um imprevisto, como Berners-Lee já notara. O sistema NEKXT foi usado para criar um navegador que dependia dele para funcionar. Isso impediria o alcance global da web. Nem ele nem Kylo resolveram isso. Precisam achar alguém que consiga fazer isso. Assim, eles encontraram Nicola Pellow, estudante de matemática e estagiário no Conselho Europeu para a Pesquisa Nuclear. Seus conhecimentos de programação eram limitados, mas ele se preparou, fazendo aulas de programação em C, uma linguagem de programação básica. Graças a esse manual, ele criou o LINE modo BROWSER, um navegador simples que qualquer computador podia executar. Ele só exibia texto e permitia a entrada de texto linha por linha. Agora, a web estava completa e pronta para ser usada em massa. O dia crucial foi 6 de agosto de 1991, que seria considerado o nascimento oficial da World Wide Web. Berners-Lee publicou um resumo do projeto no ALT Hypertext, um grupo de notícias da Usenet. Assim, sua invenção ultrapassou os limites do Conselho Europeu para a Pesquisa Nuclear. Antes mesmo de questionar a repercussão, o homem recebeu mensagens de cientistas do mundo todo. Todos compartilhavam a euforia pelo novo avanço tecnológico. Após anos de testes, dúvidas e lutas, a World Wide Web era uma realidade. Agora todos podem conhecer o real significado de compartilhemos o que sabemos. Mas nem dois visionários como Berners-Lee e Kylo poderiam imaginar o alcance que a web teria nas décadas seguintes. A notícia ganhou destaque na mídia, não só nos veículos de tecnologia. Todos sabiam que a World Wide Web transformaria a internet no meio de comunicação mais poderoso. A informação, que antes podia levar semanas para chegar, agora estava a um clique de distância. Aos poucos, a web começou a evoluir. Em 1992, foi enviada a primeira imagem, uma foto promocional de Les Horribles Conselho Europeu para a Pesquisa Nuclear, EETIESE, grupo paródico de funcionárias do Conselho Europeu para a Pesquisa Nuclear. Um ano depois, o primeiro navegador gráfico. Nos primeiros anos, a web foi adotada por departamentos científicos de universidades e laboratórios de física. Só em 30 de abril de 1993, ela foi aberta ao público, mas não teve adesão imediata. Isso começou a mudar graças às primeiras empresas que comercializaram navegadores como a Netscape e a AOL. Elas enviavam CDs gratuitos com o software de navegação pelo correio para que os usuários pudessem acessar a web. Assim, eles descobriam os serviços oferecidos pelas empresas por uma tarifa acessível. Essa e outras estratégias funcionaram. Em 1993, existiam mais de 500 servidores e o 1% do tráfego da internet. Apenas um ano depois, o número de servidores chegava a 10 mil com 10 milhões de usuários. Os avanços constantes na web pegaram Sendal e outras autoridades do Conselho Europeu para a Pesquisa Nuclear de surpresa. Quando novas empresas surgiram para explorar essa terra prometida, o centro não estava pronto para supervisionar sistemas ou aplicativos da internet. Seu objetivo sempre foi realizar experimentos de física de alta energia, então teve que abrir mão daquela inovação que ajudou a criar.
Já sem o apoio do Conselho Europeu para a Pesquisa Nuclear, Berners-Lee precisava encontrar outro lugar com recursos adequados para continuar monitorando a web. Imediatamente chegou uma oferta do Laboratório de Ciências da Computação do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. O pioneiro se mudou para lá, onde se tornou um ator e testemunha da evolução de sua própria criação. O nascimento da World Wide Web surgiu como um recurso para facilitar a comunicação entre cientistas e se tornou um acontecimento sociocultural. Não é possível saber o número exato de páginas web existentes, mas basta ver nossos dispositivos para perceber seu alcance. Desde o início, a informação era formada por pesquisas e fórmulas. Logo deu origem a uma indústria de fortuna incalculável, permitiu o nascimento e crescimento de novas iniciativas com inúmeras fontes de trabalho e até propiciou o surgimento de novos líderes. Por trás desse feito está Tim Berners-Lee, sempre discreto, mas que nunca deixou de opinar sobre a web, internet e mundo moderno. O eterno gênio virou profeta da era digital. Outro aspecto de seu caráter também merece destaque. Ele nunca escolheu patentear a World Wide Web para que ela fosse aberta e gratuita. Kylo, seu sócio, coescreveu em 2000 com James Hildes o livro Como a Web Foi Queimada, a História da World Wide Web. 5 anos depois, ele se aposentou do Conselho Europeu para a Pesquisa Nuclear e nunca deixou de promover o bebê que ajudou a criar. Apesar dos benefícios inegáveis da era da web, há um lado negativo. O mundo moderno tornou-se muito dependente dessa tecnologia. Uma invenção feita para democratizar a informação e tornar o conhecimento acessível acabou se tornando mais complexa e controversa. Berners-Lee já expressou preocupação com a perda do controle dos dados pessoais, a desinformação e as fake news, a manipulação política e a publicidade pouco transparente, além do cyberbullying e do avanço da inteligência artificial. Assim, por meio da World Wide Web Foundation, ele criou projetos como o Contract for the Web, que solicita a governos, empresas e cidadãos um compromisso para que a web continue sendo um instrumento aberto, livre e benéfico. Hoje é impossível imaginar um mundo sem internet. Não seria o que é hoje se não fosse por pessoas como Tim. O que vai acontecer a seguir, não sabemos. Sim, fica claro que graças a essa invenção, os humanos conseguiram criar novas redes, redes que podem ser nossas aliadas. Ou uma armadilha mortal.